Com chuva ou com sol, há sempre alguém no campo produzindo alimentos. Jornal Brasil Rural. 10 horas e 57 minutos no horário oficial de Brasília e nós seguimos aqui com o Jornal Brasil Rural desta terça-feira pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro, agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós vamos conferir uma entrevista concedida ao jornalista Vanderlei Munhoz pelo presidente da AproSoja do Rio Grande do Sul e senador suplente também pelo estado do Rio Grande do Sul, o Irineu Orti. Na semana passada, essa entrevista foi gravada durante o evento Diálogo Sustentável, uma reflexão com jornalistas sobre o presente e o futuro do agro brasileiro, um evento realizado pela AproSoja Mato Grosso, AproSoja Brasil e a Abramilho. Vamos conferir. Presidente da AproSoja do Rio Grande do Sul, senador Irineu Orti. Presidente, para o setor, qual a importância de um evento como esse para discutir o momento e o futuro do setor e também da comunicação? Eu acho que o evento ele foi extremamente importante porque vai oportunizar ao pessoal que esteve aqui, especialmente da imprensa, levar os anseios, as ansiedades do produtor rural para difundir essa ideia de que o agro realmente é sustentável, né? Nós vivemos recentemente esse impacto com as falas do pessoal da Europa, especialmente da França, e que afeta muito a todos nós, embora economicamente não seja tão importante que o percentual que a carne que vai para a França representa menos de 1%, né? Mas o que foi dito sobre a produção brasileira é algo que assusta, e a gente não deve engolir isso em seco. Além dessa situação, a própria situação interna no país. Em grandes cidades, muita gente não dá o devido valor a quem produz alimentos. E olha, todos nós sabemos que se não tiver alimentos não tem vida, né? Então o agro tem que ser mais valorizado. As pessoas que trabalham no agro trabalham sob o sol, sobre o clima, que tem variações que não tem controle do homem, né? E corre o risco economicamente de, por qualquer fator climático ou extraclimático mesmo, ter prejuízos, ter problemas sérios, né? E aquele que efetivamente vai bem, que produz em condições normais, tem o seu resultado. Mas as pessoas das cidades, especialmente dos grandes centros, têm que saber disso. Essa informação pode ser levada através da imprensa, e aí a importância de nós termos aqui, no dia de hoje, muitas pessoas da imprensa como um todo, para levar essa orientação, esse conhecimento aos cidadãos. A exemplo do que o senhor falou com relação ao que aconteceu com a carne agora, com a rede Carrefour, muito recentemente a Danone também criou uma barreira com relação à soja. E, embora isso, como o senhor disse, seja um percentual muito pequeno no mercado externo, mas a repercussão no mercado interno, dentro da população, não no mercado, mas na opinião pública, ela ganha efeito por falta, inclusive, de conhecimento da própria população, que deveria se orgulhar do setor. É que tem muita gente que vai dar razão para aquilo que o cara da Carrefour falou, não é? E vai pensar, não, realmente nós estamos numa situação de produzir alimentos que são um lixo, segundo o deputado francês falou lá. E nós sabemos que não é isso. E eu me lembro, eu sou produtor rural há mais de 50 anos, e quando se tratava de você exportar qualquer produto, você sempre escolhia o melhor. Para a exportação tem que ser bom, tem que ser o melhor. E aí os gringos lá de fora vinham dizer que nós produzimos um lixo, aí realmente ofende. Ofende a todo o produtor rural e ofende a todo o país. E esta é uma questão, uma situação que extrapola as ideologias políticas. É uma situação de país. E neste momento nós temos que estar unidos. E eu tenho a impressão que, de fato, o Brasil se uniu, especialmente nessa questão do Carrefour, assim como foi há poucos dias atrás na questão da soja da Danone, que também fez um desabafo desnecessário e desmerecido para o país. Agora eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar com o senhor que preside a AproSoja no Rio Grande do Sul. O senhor citou ainda há pouco que o produtor trabalha numa indústria a céu aberto, sujeito às condições climáticas, e a gente viu algo que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse início de ano, com as enchentes lá, que mobilizou um país, que mobilizou a opinião pública e a imprensa. Passado aquele momento, já não se fala mais tanto, mas o problema ainda persiste por lá ou já está resolvido? Como é que está nesse momento a situação? Para resolver 100% daquele problema, em 10 anos não resolve. Evidente que o mais simples de resolver foi resolvido, muita gente sanou as suas dificuldades,
pelo menos na reconstrução, de repente tem dificuldade financeira para pagar o prejuízo que teve, né? Mas houve muito estrago em lavouras, em casas, no comércio, na cidade e tal, e que a recuperação tem muitas coisas que não recupera mais, né? Então as pessoas estão se esforçando, o gaúcho tem vontade de mudar. No período da enchente eu estava aqui assumindo o Senado, nós trabalhamos com muita força e continuou depois que eu saí do Senado, de agosto para cá, os parlamentares gaúchos envolvidos, o governador também, tentando minimizar a situação, embora ainda tenha muita coisa por fazer, né? O próprio governo federal deu uma estimativa de 95 bilhões que repassaria para o Rio Grande em todas as áreas. E esse recurso não chegou em 50% ainda, né? Evidente que também não poderia ser uma vez só, mas é aos poucos, porque são coisas que tu não faz de uma hora para outra, né? Mas o Rio Grande vai se recuperar, eu sou gaúcho, assim como eu, todos os demais gaúchos têm garra, têm disposição, têm vontade, e nós vamos superar essas dificuldades. Algumas com menos tempo, outras com mais tempo, mas infelizmente nesta safra que está sendo concluído o plantio nesses próximos dias, nós vamos ter problemas sim de produção em muitas áreas. Tem gente que não conseguiu financiamento ou não conseguiu prorrogar as dívidas que tinha, então ficou com o nome sujo no mercado, não obteve crédito, então vai ter áreas que não vão ser plantadas, outras vão ser plantadas sem tecnologia e consequentemente a produtividade vai cair. E tem uma grande região do estado, especialmente a região do Planalto Médio, Alto Uruguai, Missões, onde o problema não foi tão sério. E nesta região o prejuízo será menor. Mas na metade sul, eu fico com pena daqueles agricultores lá, né? Muitos com áreas arrendadas, com dificuldade econômica de toda a ordem, e vão ter dificuldade. Muita gente vai parar de produzir, né? E isto vai afetar na produção global do estado. Se chuta, a Embrapa tem chutado que seria uma grande safra, e eu não vejo assim. Tomara que eu esteja enganado, que seja uma grande safra, mas não tem como, analisando a situação lá no campo, em todo o estado. Conversando nesta entrevista com o presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul e senador Irineu Orti. O senhor falou da produção e teve um setor, uma área da produção que chamou muita atenção de todo o país, com uma especulação de desabastecimento, aumento, muita inflação, que é a questão do arroz. E aí nós tivemos toda uma polêmica envolvendo o leilão de compra de arroz e tal. O senhor sabe dizer alguma coisa com relação, porque lá é o grande produtor de arroz do Brasil, a região sul como um todo. O senhor tem noção de que até que ponto essa produção foi afetada para a próxima safra? Olha, na verdade, eu devo ter sido o primeiro parlamentar que eu estava assumindo naqueles dias que levantou a voz contra a importação do governo. Porque a produção que já estava naquele momento indo para a fase final de colheita, estava quase toda colhida, e ela supriria, e como vai suprir, o mercado brasileiro como um todo. E o governo estava disposto a gastar 7 bilhões e 200 milhões na compra de arroz estrangeiro, deixando de lado o produtor nacional, o que afetaria o preço, o mercado e desestimularia, sem sombra de dúvidas, as safras seguintes. Nós conseguimos, com a pressão toda que foi feita, demover o governo dessa ideia, né, e o mercado vai ser abastecido normalmente. O plantio vai ter regiões que vai ter problema, sim, porque teve algumas áreas que foram inundadas, não voltou mais à situação que era antes, mas a região do arroz, o arroz, para quem não sabe, ele é plantado em áreas úmidas, em áreas de baixio, a maioria do arroz do Rio Grande do Sul é plantado praticamente na parte sul do estado, e eu acredito que o arroz vai ter menos problema do que a soja, né? Pode ter áreas um pouco menores, mas a tecnologia implantada no arroz nos últimos anos melhorou muito, né? Com vários sistemas que foram melhorados na última década, digamos assim, e a produtividade por hectare vai ser boa. Esperamos que sim, porque isso independe muito da chuva. Tendo água depositada nos açudes, nas represas, nos riachos, nos rios, ela mantém a irrigação. Então a produção de arroz, para ela falhar, é muito difícil, é só uma catástrofe. E o Brasil pode ficar tranquilo. O Rio Grande vai participar mais uma vez com 80% da safra brasileira e os demais estados vão participar para concluir o resto da necessidade brasileira. E mais uma coisa, que o governo errou. Se tivesse que importar arroz, quem
teria que importar, e quem importa, e assim mesmo está sendo importado, é a iniciativa privada, porque é uma atividade que não tem que envolver governo. Assim como se importa qualquer outro artigo, até outros produtos agrícolas, a própria soja, este ano uma boa quantia foi importada. Isso é questão comercial. No momento que é importante importar, que economicamente é viável, aqueles que lidam com a atividade, seja arroz, seja soja, ou compram ou vendem. Isso é a situação do mercado. Não é função do governo fazer importação. E nós criticamos isso muito quando nós estávamos no Senado. Uma livre iniciativa de mercado, né? E voltando na discussão que nós tivemos aqui hoje, o que é muito importante para a população entender é que por trás de tantas acusações envolvendo e usando como pretexto as questões ambientais do país, que produz com excelência, que domina tecnologias, que é pioneiro em pesquisas, que tem instituições como a Embrapa, que são referência para o mundo, por trás de toda essa gritaria tem um mercado internacional aí que tenta conter essa potência que o Brasil está se tornando, né? Na verdade é o medo dos europeus, é o medo dos americanos, basicamente. Tem o ditado aquele que o produtor americano diz, florestas no Brasil e lavouras aqui, nos Estados Unidos no caso. Então o receio, porque o Brasil cresceu muito no campo agrícola. Se você pegar 40 anos atrás, nós éramos importador de alimentos. Hoje nós somos o terceiro maior exportador. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, com tudo que se produz, somando todas as atividades. Então o medo do produtor europeu e o francês especialmente, assim como há pouco tempo atrás o holandês e o alemão fizeram movimentações muito grandes nos seus países, querendo trancar o acordo do Mercosul, e certamente vai ser trancado, para que eles não sofram concorrência que eles acham que é desleal com a produção brasileira, justamente pela nossa capacidade produtiva, pela tecnologia que nós implantamos em todos os campos de atividade, desde alimentos, grãos até frutas, que o Brasil é um grande exportador, né? E o medo do produtor europeu, do americano principalmente, é este. Mas nós temos um outro caminho, que é a China, que é a Índia, né? Os próprios demais países asiáticos que têm mais dificuldades em produzir, tem muita gente que seguramente nós vamos ter um bom período ainda para produzir para aquele continente. O meu medo é modo de dizer, mas a minha preocupação é daqui a alguns anos, porque a África, que é um continente enorme, tem condições de produzir praticamente as mesmas coisas que nós produzimos aqui, estão na mesma linha do Equador em relação ao Brasil. O que tem lá é pouca cultura, pouco conhecimento e tal, mas está avançando. E quem vai avançar lá, seguramente vão ser chineses, indianos, daqui uns anos mais vão começar a explorar aquela área. E nós poderemos ter dificuldade, sim, daqui, quem sabe, 20 anos, 15 anos, 25 anos, coisa assim, com o avanço da agricultura no continente africano. Conversando com o senador e presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, Irineu Orti, e aí essa preocupação para o senhor daqui a algumas décadas. Mas no momento, diante dessa condição do mercado internacional, da preocupação especialmente da União Europeia e da realidade que é no país, o senhor entende que o Brasil poderia bater na mesa como protagonista e não se submeter tanto? Tem que bater na mesa. Aliás, foi o que está acontecendo, é o que está acontecendo agora na questão do Carrefour. E eu me lembro, lá atrás eu fui deputado federal suplente, lá nos anos 2000, quando o Marcos Vinícius Pratini de Moraes foi ministro da Agricultura, ele me chamou para um evento aqui. Eu estava lá no Sul, me chamou para um evento aqui, porque viria o Stanley Fischer, que era ministro da Agricultura da União Europeia, e naquela ocasião já se queria que os países que não têm reserva florestal e tal, subsidiassem o Brasil, especialmente porque ele mantém essa área imensa de floresta, e 12% das florestas do mundo inteiro estão no Brasil, e que eles ajudassem a subsidiar para que o país pudesse manter essa floresta toda. Então, como eu falo alemão, ele me chamou para mim falar alemão, eu não era deputado, eu era suplente, e para poder dizer umas verdades para ele. E naquele momento eu tive a oportunidade de falar para ele, e ele dizia que isso era impossível. Isso foi na volta dos anos 2000. Né? Aí então eu sugeri, então, já que vocês não querem subsidiar o Brasil, quem sabe vocês auxiliem financeiramente os países, especialmente da Ásia e da África, pobres na época, e ainda uns pobres hoje, especialmente na África, para que eles possam comprar produto nosso. Né? E aí ele não gostou, tal, porque não é nossa missão, nós temos que defender o nosso e tal. Então eu estou dizendo isso para as pessoas saberem que esta briga, ou esta luta, ela vem de longa data.
onde os europeus basicamente querem que o Brasil, não só os europeus do mundo, querem que o Brasil mantenha a reserva florestal para eles poderem desmatar tudo, né? E o correto seria, como foi dito até hoje numa das palestras aí, que esses países deveriam subsidiar mais o Brasil para ele continuar com esse código florestal que preserva uma grande quantidade de matas no país. Mas caminha para isso, né? Mais cedo ou mais tarde eles vão ter que, eles que dependem do produtor brasileiro, que exigem a preservação da floresta, vão ter que pagar por isso, porque o Brasil vai ser o salvador da pátria. A pressão toda tem que ser nesse sentido. E nesse sentido o Brasil tem que ser uno, tem que ser único. Não pode haver divergências ideológicas em cima dessa questão, né? E agora na questão do Carrefour, você viu isso. E nós esperamos que o Brasil possa bater e bata com força como um todo, de todos os setores, para que nós mostremos realmente a nossa força produtiva, nós que temos a missão, nós Brasil, que temos a missão de alimentar 1/5 da população mundial neste momento, e logo lá na frente esse percentual deve aumentar. E um detalhe é que nisso a unidade demonstra a força e o potencial, sem a polarização, porque nesse episódio específico do Carrefour, nós tivemos uma manifestação idêntica, uma manifestação uniforme entre o setor produtivo e o governo. E aí foi onde a situação se reverteu de uma forma muito rápida e positiva para o país. Então, a unidade é determinante, a polarização nunca é boa. É fácil de entender, né? Nós falamos aqui a França, nós não falamos o partido A, B ou C da França, é a França. Eles lá falam o Brasil, não importa se é o partido A, B, C ou D. Então nós temos que ter uma posição firme, uniforme, não só nessa questão do Carrefour, mas nas que eventualmente no futuro vão surgir, justamente pensando em prejudicar a agricultura e o agricultor brasileiro. Ou seja, há muito o que se discutir e esse debate tem que ser abraçado por todos os setores, governo e setor produtivo como um todo, sentados na mesma mesa e olhando na mesma direção, não, senador? Sem dúvida, e nem só o agro. As pessoas das cidades são brasileiras também, elas têm que entrar na mesma toada, né? Aquelas pessoas que têm as condições de se manifestar e tal, porque é o jogo do nosso país. E nós temos que nos manter unidos como um todo, independente se formos do campo ou da cidade, né, para dar essa demonstração. Assim como eu falei, nós citamos França, não citamos quem mora na cidade ou quem mora no interior lá da França. Evidente que o barulho quem começou a fazer lá foi o agricultor, mas nós não olhamos só o agricultor francês, nós olhamos o país. E eles de lá para cá olham o Brasil da mesma forma. Irineu Hort, presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, senador lá pelo estado do Rio Grande do Sul, tirou um tempo na sua agenda aqui para vir bater esse papo com a gente, já estava de saída. Obrigado, foi uma honra bater esse papo com o senhor. Eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades aí de estar falando aos nossos ouvintes. Eu é que agradeço, Vanderlei, a você, o pessoal da Rádio Agro. Hoje é uma satisfação poder falar. Só para concluir, eu sou senador suplente, assumi durante os 4 meses da problemática mais séria no Rio Grande do Sul. Tenho estado no Senado de vez em quando, mas o titular é Luiz Carlos Heinze, de quem eu sou suplente, sou amigo, atuamos juntos, somos amigos de longa data e estamos na mesma toada, na mesma linha. Na mesma luta, não só pelo agro, mas por todo o país. Isso aí. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Encerro aqui a entrevista de hoje, que recebeu o presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul e senador suplente pelo estado do Rio Grande do Sul, Irineu Hort. Tá aí, acompanhamos essa brilhante entrevista, realizada pelo jornalista Vanderlei Munhoz com o presidente da ProSoja Rio Grande do Sul, Irineu Hort, e agora nós faremos um breve intervalo e já já nós voltaremos com as cotações de mercado. O Jornal Brasil Rural volta já.